E aí galera, bem-vindos ao canal Estudando Engenharia. Neste vídeo vou fazer uma breve introdução sobre as reações nos apoios, os tipos de apoios, reações internas em um elemento rígido e no equilíbrio dessas forças. Aqui neste primeiro exemplo, temos uma peça que está sendo sustentada por um cabo. Quando substituímos o cabo nessa ligação por uma força, essa força sempre vai estar na mesma direção do cabo e o sentido de como se ela estivesse saindo da peça. Porque o cabo só trabalha sob tração. Além do cabo, a peça também está sendo tracionada. E para encontrar a parcela que traciona a peça, decompomos essa força nos eixos principais. Teria outras forças internas, mas nesse exemplo o foco é apenas a questão da tração e compressão. Agora, temos um poste com um cabo preso nele. Neste caso, apesar do cabo estar tracionado, diferente do outro caso, onde tanto o cabo quanto a peça estava sendo tracionada, por causa da disposição que o cabo tem no poste, ele vai estar sob compressão. E da mesma forma, sempre que essas forças estiverem fora dos eixos principais, podemos decompor e encontrar suas parcelas nesses eixos, a fim de facilitar o cálculo depois, no final. Outro caso que ocorre apenas uma reação nas ligações é quando temos elementos de duas forças. Acontece quando tem uma peça onde os dois lados, a sua ligação são feitos por elementos articulados ou rótulas. Porém, naquele outro exemplo, a força que aparece quando substituímos o cabo causa uma força normal, cisalhamento e momento no elemento rígido. Já nesse caso, isso não acontece. Apesar do elemento ser rígido, internamente nessa peça só vai aparecer força normal. As forças que aparecem nessas ligações aqui, a somatória delas tem que ser nula. E por isso que quando verifica apenas o elemento isoladamente, ele vai estar ou sob tração ou sob compressão. Então, pegando uma peça que substituímos as ligações delas pelas forças que podem aparecer, podemos ter essas configurações. Aqui ela vai estar tracionada. Essa força, quando decompor ela na horizontal, ela tem que ter o mesmo valor que tem essa outra força aqui. E na vertical, ela vai ter que ter o mesmo valor que tem essa outra força aqui. Neste caso, essa peça aqui ela está sendo tracionada, essa aqui está sendo tracionada e essa aqui está sendo comprimida. E isso aqui é para gerar o equilíbrio neste elemento aqui. Se tivesse, por exemplo, olhando nessa outra peça aqui, e já seria o contrário, né? Essa peça estaria comprimida, essa outra também estaria comprimida e essa aqui estaria tracionada. E qualquer elemento que analisarmos separadamente, na outra extremidade dela, a peça, aliás, a força, ela vai estar contrária à força que aparece em cima. Ou seja, aqui, como as força está vertical para cima, na extremidade inferior dela, ela estaria na vertical para baixo. Agora eu vou falar um pouco sobre os apoios. No primeiro caso, temos aqui um apoio articulado móvel. Ele pode aparecer mais ou menos desse jeito, ou em cima de um círculo, ou simplesmente apoiado, como nesse caso. O importante aqui é que esse tipo de apoio ele restringe apenas a movimentação na direção do apoio. Nesse caso, como esse apoio está nessa posição, ele vai restringir o movimento na vertical. E, portanto, a reação que aparece seria assim. Caso esse apoio estivesse aqui na horizontal, a reação também seria apenas na horizontal. O comum, nesse caso, quando temos uma viga e um apoio assim, é que a reação que aparece tem o sentido para cima. Isso porque geralmente as cargas que aparecem estão fazendo força para baixo. Mas podemos ter, por exemplo,
um outro apoio e uma carga que esteja depois desse apoio, fazendo com que essa peça ela tende a subir aqui. Então, vai aparecer uma reação aqui que ficaria desta forma, mas geralmente o comum é que ela seja assim nesse primeiro caso. Bom, no outro caso aqui, está simplesmente apoiada em uma superfície inclinada. E a reação que aparece é perpendicular à superfície. Ou seja, vai fazer um ângulo de 90 graus com essa superfície. E da mesma forma, podemos decompor a reação e encontrar suas componentes nos eixos x, y. Aqui agora temos um apoio articulado fixo. Ele restringe tanto a movimentação vertical quanto a movimentação horizontal. Caso ele estivesse inclinado, as reações acompanhariam essa inclinação, fazendo com que a reação tivesse a direção do apoio e a outra perpendicular a esse apoio. Essas forças que coloquei aqui são apenas exemplos, né? Poderia acontecer dessa força aqui estar tanto para a direita quanto para a esquerda e essa aqui tanto para cima quanto para baixo. Isso vai depender das cargas que aparecem nesses elementos aqui. Porém, em muitos casos, principalmente em vigas, essas reações aqui elas vão dar zero, vão ser nulas. Isso porque as cargas que aparecem em vigas são cargas verticalmente para baixo. Então aqui elas quase na maioria dos casos não vai existir essa reação aqui. Quando tiver um engaste, esse engaste ele vai restringir todos os tipos de movimento: vertical, horizontal, momento e torção. Mas quando tiver apenas no plano, essa torção ela não vai ser calculada, vai aparecer apenas essas três reações. Isso vai acontecer também em elementos rígidos, quando eles forem seccionados. Vão aparecer todas as forças internas nele. E da mesma forma, se de um lado da seção aparecem as forças com um sentido, na outra parte da seção vai aparecer as forças com o sentido contrário. No caso da torção, ela vai aparecer quando tiver um braço de alavanca. Quando uma força não estiver passando em cima do eixo do elemento analisado. E da mesma forma, se estiver analisando um ponto em específico, se essa torção aparece no sentido horário, na outra parte, por equilíbrio, ela vai aparecer com o sentido anti-horário. Por fim, são 6 equações de equilíbrio. É melhor colocar como somatória em x, y, z, porque dependendo de como o elemento está sendo analisado, esse Fx aqui, por exemplo, ele pode ser uma força normal, dependendo pode ser um cisalhamento. E aqui pode ser um momento ou pode ser uma torção ou torque. Então vai depender de como o elemento vai estar disposto ali no exercício. E o importante é que através dessas equações aqui conseguimos encontrar todos os valores necessários para a resolução dos exercícios dessa disciplina. Além de que todas as componentes de cada equação, no fim, a somatória tem que ser igual a zero. Então aqui eu finalizo a introdução e no próximo vídeo será a resolução de alguns exercícios da minha primeira lista.